Boa noite, saudações a todos. Hoje nós vamos começar uma aula sobre as formas de obtenção de energia, tá certo? Só um minutinho. Pronto, fica melhor. Nós vamos conversar sobre as formas de obtenção de energia, né? E como o ser humano consegue obter energia para manter seu metabolismo. A principal via de obtenção de energia é através da alimentação, tá? O ser humano é um ser heterotrófico, ou seja, ele não é capaz de produzir seu próprio alimento. Ele precisa de uma dieta diária para fazer a manutenção do seu metabolismo. E através dessa dieta balanceada é que conseguimos adquirir energia para manter o funcionamento do nosso organismo. Precisamos adquirir vitaminas, proteínas, carboidratos, tá certo? Essa alimentação que nós fazemos, ela vai nos levar a obter a energia necessária, tá certo? Através da respiração que nós vamos adquirir e finalizar a moeda de energia do nosso corpo, que essa moeda se chama ATP, molécula de ATP, adenosina trifosfato, tá bom? Todo o organismo precisa dessa molécula de ATP para poder manter suas atividades vitais, todo o metabolismo. Lembrando que para você mexer um dedãozinho sequer do seu corpo, você gasta moléculas de ATP, suas células gastam, seus músculos gastam e etc. Bem, a intenção aqui não é focalizar no sistema digestório em si, no sistema cardiovascular, que eu vou falar também um pouco, mas sim fazer um apanhado geral para a gente adentrar a forma de obtenção de energia, tá bom? Um apanhado geral da digestão: o alimento começa a ser processado na boca através das amilases salivares, tá bom? E ele é triturado junto com os dentes, e esse bolo alimentar desce, né, pelo esôfago, chegando até no estômago. No estômago vai acontecer algumas reações químicas por conta do suco gástrico, né? O suco gástrico vai quebrar grande parte do alimento, e nós vamos ter no nosso estômago, no nosso duodeno, intestino delgado. O duodeno é uma parte inicial do intestino delgado, todo o intestino delgado e intestino grosso, essas células modificadas no tecido, que são chamadas de microvilosidades. Elas têm esse formato para melhorar o processo de absorção dos nutrientes. Observe também que ele tem essas linhas azul, vermelha e verde. Essas linhas verdes são parte do sistema linfático. Nós não vamos nos adentrar sobre esse assunto. Mas as linhas azuis e vermelhas representam o nosso sistema circulatório, que nós temos pequenas artérias e pequenos vasos venosos, tá certo? Então, quando o nutriente é absorvido, ele é passado diretamente para o sistema circulatório. E, por sua vez, o sistema circulatório vai passar para todo o nosso corpo. Para terminar aqui, falando só no final, quando o organismo passa por todo o sistema digestório, o quimo alimentar chega até aqui a válvula iliocecal, que é uma válvula que liga o seco, região do intestino grosso, ao intestino delgado, ao intestino delgado. O quimo passa a virar fezes, né? E essas fezes vão ser processadas até chegar a serem eliminadas pelo ânus, certo? E o sistema cardiorrespiratório, o sistema circulatório do nosso corpo, ele leva os nutrientes para todas as partes do corpo, como nós podemos ver aqui nessa representação dessa imagem. Aqui são hemácias, não são necessariamente nutrientes, mas só a esquematização de como eles levam para todo o nosso corpo. Aqui nós temos a estrutura, um corte sagital das microvilosidades, onde nós podemos ver alguns componentes como as vilosidades, as microvilosidades,
capilar linfático, que é esse verdezinho, capilares sanguíneos, e nós temos uma glândula intestinal, que elas são responsáveis pela eliminação e produção de suco gástrico. Aqui nós temos a representação da parede celular, que nós vamos estudar, tá bom? Que é uma bicamada fosfolipídica, glicocálices. Aqui nós temos proteínas transportadoras também. Bem, entrada de glicose na célula. O que eu quero que vocês entendam é que eu frisei a glicose. Por quê? Porque a glicose é o principal componente que nos vai dar energia. Ela é um carboidrato monossacarídeo, é um carboidrato bem simples, tá bom? Ele entra na célula, tá aqui ó, C6H12O6 é a glicose, tá aqui ela, tá bom? Ele entra na célula por meio de um mecanismo chamado difusão facilitada, aonde não acontece o gasto de energia e os nutrientes passam de acordo com o gradiente de concentração. Por exemplo, o que é o gradiente de concentração? Onde é mais concentrado vai passar para onde é menos concentrado. Então, do meio extracelular vai passar para o meio intracelular com mais facilidade, sem gasto de energia, ou seja, não vai gastar a moléculazinha de ATP. Canetazinha ruim. Que nós temos de novo a bicamada fosfolipídica, tá certo? Respiração aeróbica. A respiração aeróbica é a forma pela qual a gente consegue mais energia e a gente consegue produzir com mais facilidade no nosso corpo. Todas as células são capazes de fazer essa respiração aeróbica, certo? Como é que ela basicamente em termos vagos ela funciona? Ela é um processo de moléculas orgânicas provenientes dos alimentos, tá? Glicose no caso, são degradados com a participação de oxigênio, de gás carbônico e de água, tá bom? Nesse processo vai ser liberado para isso aqui, ó. Ele vai ser simplesmente para a produção de ATP. E ele é bem complexo, tá bom? Por quê? A molécula de ATP é a molécula moeda energética do corpo, adenosina trifosfato. Na sua equação geral, mas bem geral mesmo, ele vai produzir no final 38 moléculas de ATP. Mas isso é só uma estimativa. Em média ele produz até 30, tá certo? Depende muito. Bem, o rendimento da respiração aeróbica, ele é muito superior a, por exemplo, de outra forma de animal, por exemplo, de fungos e bactérias que fazem a fermentação. Enquanto uma molécula de glicose leva à produção de 2 moléculas de ATP pela fermentação, uma molécula de glicose leva 30 moléculas de ATP por respiração aeróbica. Por que isso acontece? Porque na fermentação, por consequência, é um processo em que as substâncias orgânicas são degradadas parcialmente, originando moléculas menores, enquanto na glicose elas são degradadas totalmente. A glicose é degradada totalmente. Nós vamos ver isso. Primeira parte, glicólise. Glicólise é a quebra da molécula, tá aqui dela, é a quebra da molécula de glicose, tá bom? É a fase preparatória que vai entrar na mitocôndria. Então ela é uma fase preparatória para fazer uma molécula que vai dar início a outra sequência dentro da mitocôndria. Então se pega a molécula de glicose dentro do citoplasma, se é quebrada, é produzida 2 moléculas de ATP e juntamente 2-NAD faz a produção de 2-NADH. Esse NAD, pessoal, é um dinucleotídeo de nicotinamina adenina, tá certo? Esse NAD aqui, tá bom? Ele participa demais das nossas equações que nós vamos ver por aí. Esse 2-NAD vai fazer a produção de 2-NADH e no final dessa quebra nós vamos ter 2 moléculas de piruvato.
Essas duas moléculas de piruvato vai ser importantíssimo, porque elas vão adentrar a mitocôndria e vão iniciar um novo processo. Nós vamos ver agora. Tá aqui, ó, a fase mitocondrial. Terminando a fase do citoplasma, nós vamos entrar somente para a fase mitocondrial. Quando aquele ácido pirúvico ou piruvato entra para dentro da matriz mitocondrial ou da membrana interna mitocondrial, ele vai se ligar com esse cara aqui, ó, coenzima A, tá certo? Para quê? Para a produção da acetilcoenzima A ou acetil-CoA. Nesse mesmo processo é eliminado o gás carbônico e, de novo, 2NADH, 2NAD+, faz a produção de 2NADH, tá certo? Então essa começa a fase mitocondrial para a produção do acetilcoenzima. Vocês começam a perceber que cada fase é produzindo um composto que vai dar início a outro. Por sua vez, o acetilcoenzima A, ele vai dar a partida do ciclo de Krebs. Ele vai adentrar ao ciclo de Krebs, entrando em contato com a molécula chamada de ácido oxalacético, que nessa reação ele vai liberar a coenzima A, tá bom? E vai se transformar em um citrato ou ácido cítrico. Por isso que os nomes são esses: ciclo de Krebs, por conta do seu criador, e ciclo do ácido cítrico, por conta do primeiro composto que é produzido no ciclo. Após 8 reações, nós vamos produzir moléculas de gás carbônico e íons mais de hidrogênio. Esse é o cara principal. Aqui no ciclo de Krebs, a produção de moléculas de ATP é bem reduzida. Esse ciclo não tem a necessidade. Isso aqui é só digamos, um resultado aleatório que se cria no ciclo de Krebs ou no ciclo da cíclico. Mas a função primordial é a produção de íon de hidrogênio. Até porque o ciclo de Krebs nem de longe é a fase principal, ou desculpa, fase principal não, o que mais produz moléculas de ATP. Ele só produz 2 moléculas e nem sequer é ATP. Ele produz 2 moléculas de GTP, guanina trifosfato, nas quais elas ligadas, elas cedendo um íon de fosfato, e esse fosfato se ligando a uma molécula chamada ADP, adenosina difosfato, é aí que vai se produzir o ATP. Entendem? E esse GTP também pode ser utilizado pela membrana, ou pela membrana não, pelo citoplasma para a produção de proteína. Tá certo? Então, o ciclo de Krebs, ele não tem em vantagem produzir ATP. Ele vai produzir muitos íons de hidrogênio ionizado, tá certo? Ao longo do ciclo de Krebs também participam moléculas de NAD+, FAD+, tá bom? Esse FAD, pessoal, ele quer dizer o seguinte: ele é dinucleotídeo de flavina adenina, tá bom? E ao longo do ciclo ele participa também e vai participar da fase final, que é a cadeia respiratória ou a fosforilização oxidativa, tá? Aí ele esse NAD+, e FAD+, vão formar o NADH e o FADH, tá bom? Olha aqui, ó, a molécula de GTP, tá certo? Que ela é muito semelhante a ATP. Porém, entretanto, todavia, o GDP pode doar um fosfato e esse fosfato vai para um ADP para se converter em ATP, ou ele pode ser utilizado como síntese proteica, ou participa de processos celulares, tá bom? Em teoria, no ciclo do ácido cítrico e no ciclo de Krebs, você vai produzir 2 moléculas de gás carbônico, 3 NADH, 1 FADH e 1 GTP. Porém, esse 1 GTP é para cada acetil-CoA. Eita, canetinha ruim. Acetil-CoA. Nossa. Não sei porque eu me dá atento essa caneta. Acetil-CoA, tá bom?
E olha só a confusão, mas vamos por partes, vamos entender o que nós estudamos até aqui. Primeiro, observe, começa aqui, ó. Tá em inglês, mas eu vou tentando traduzir aqui para você. Meu inglês não é muito bom não, mas vou entender, dá para entender. Piruvato ou ácido pirúvico, tá bom? Esse ácido pirúvico, ele é resultado da glicólise, que foi a primeira etapa, que é a fase do citoplasma, que é quebra da glicose para a produção de piruvato. Esse piruvato vai se ligar ao acetil-CoA. Não, desculpe. Esse piruvato vai se ligar ao coenzima A, ou CoA, e nessa ligação ele vai produzir uma molécula de gás carbônico, NADH+, e o acetil-CoA, que é o principal. Esse acetil-CoA é a fagulha inicial para o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. Esse acetil-CoA vai se ligar com o ácido oxalacético, tá? Ou oxalacetato, ácido oxalacético, tá bom? Nessa ligação, ele vai liberar a coenzima A e vai produzir citrato, tá certo? E aí, com o auxílio de água, ele vai fazendo todo o ciclo, tá certo? Aí o NADH entra para a produção do NADH+, depois a eliminação de molécula de gás carbônico, depois o NADH de novo entra na formação para a produção de NADH+, e libera mais gás carbônico. Aqui, ó, com o auxílio da coenzima A, que volta, vai fazer o auxílio para a produção de GTP, que seria um similar à molécula de ATP, tá certo? É um similar, não quer dizer que seja igual, tá bom? Que é o que? Que é uma molécula de GDP, guanina de fosfato, ligada a uma molécula de fosfato, tá bom? Para a produção de GTP. E assim até o final. Vale a pena lembrar que no final da reação ciclo de Krebs, o ácido oxalacético ou acetato vai retornar para poder ser religado a outra acetilcoenzima A, reiniciando o processo novamente. A fosforilização oxidativa, pessoal, é onde vai acontecer a maior produção de moléculas de ATP, tá certo? Essa transferência de elétrons do NAD+ e do FADH2 é onde ocorre a maior transferência de íons de H+, tá certo? Esse é o cara principal da fosforização oxidativa. Esses íons de hidrogênio+, eles vão liberar pelos éterons durante a transferência utilizada para a produção do ATP. Vai ser basicamente isso aqui. Esses íons de hidrogênios vão ser utilizados por conta do seu alto poder de energia, vão ser utilizados para a produção de ATP, tá bom? O que acontece? Acontece na membrana interna da mitocôndria, aonde durante a passagem de elétrons liberam gradativamente energia, tá bom? E que se reorganizam e bombardeiam os íons de hidrogênio da matriz mitocondrial, tá aqui ela, até o espaço entre as duas membranas, as membranas externas e a membrana interna. Então sai da matriz mitocondrial os átomos de hidrogênio para cá, tá certo? Com auxílio do FADH e do NADH, tá certo? Até ficar essa membrana externa sobrecarregada. Então esses íons de hidrogênio tendem a voltar. Aqui, ó, o NADH e o FADH e proteínas transportadoras que são chamadas de citocromos, cada um tem um citocromo A, B, C, e eles levam esses íons de hidrogênio para o espaço entre a membrana externa e a membrana interna. Tá certo? Aqui é a matriz mitocondrial, então eles adentram esse espaço. Quando existe um sobrecarregamento de íons, eles tendem a voltar para o espaço mitocondrial. Eles voltam através de um mecanismo que vai utilizar a energia deles voltando para pegar a molécula de ADP e ligar uma molécula de fosfato e transformar
em energia. Esse íon de hidrogênio que volta ao espaço mitocondrial vai se juntar a moléculas de oxigênio, entre aspas, desenergizadas. Essa, não sei nem se essa palavra existe. Sem energia, molécula de oxigênio sem energia. Entendem? Então, finalizando assim o processo, tá bom? Aí, aqui é falando um pouco, retomando da matriz mitocondrial, os íons de hidrogênio combinam-se com elétrons que foram desenergizados e o átomo de oxigênio. Aí ele fala aqui no final que, teoricamente, esse mecanismo é para produzir até 34 moléculas de ATP. Porém, em média, ele produz até 26 moléculas de ATP. Tá bom? Aí somando com o resto das moléculas, o ciclo final da respiração aeróbica chega até 30 moléculas de ATP. Tá bom? Mais uma vez a imagem. E aqui sintetizando tudo. Desculpa pela minha cacofonia. Sintetizando tudo. Tudo começa com a glicólise. Tá em inglês, pessoal, tá? Dá pra perceber. Desculpem. A glicólise, tá bom? É a quebra da molécula da glicose, tá bom? Aonde vai produzir duas moléculas de piruvatos. Nós vamos ter duas moléculas de ATP já nessa fase, duas moléculas de NADH. Observe que esse NADH vai ser reutilizado aqui na cadeia respiratória ou na fosforilização oxidativa. Observe que todo NAD que é formado vai ser reutilizado. Ele não está sendo formado à toa, ele está tendo uma função. A função do NADH vai ser auxiliar o transporte do hidrogênio da matriz mitocondrial para o espaço entre as membranas externas e internas da mitocôndria, certo? Tanto ele como o FADH2, beleza? Assim que é formado, esse piruvato vai adentrar a mitocôndria. Aqui é o citosol e aqui é a matrix mitocondrial, tá certo? Esse piruvato vai entrar na mitocôndria e aqui vai ter uma oxidação do piruvato, tá certo? Onde essas duas moléculas de piruvato vão se encontrar com a coenzima A, tá aqui ela, e vai formar duas moléculas de acetilcoenzima A ou acetil-CoA. Além dessas duas moléculas de acetil-CoA, nessa oxidação do piruvato ou fase mitocondrial, o início, você vai ter a produção de 2 NADH e um submetabólico de duas moléculas de gás carbônico. Depois, esses 2 acetil-CoA vão adentrar o ciclo do ácido cítrico, aonde vão entrar em contato com o ácido oxalacético, perder a coenzima A, fazer a produção do ácido cítrico e começar toda a transformação, aonde nós vamos ter moléculas de NAD+ e FAD+ trabalhando, aonde não vamos produzir ATP, pessoal, nós vamos produzir GTP, que é uma molécula similar ao ATP, porém essa molécula ela pode se transformar em ATP ou pode ser utilizada como produção de proteínas no citosol, tá certo? Observem, depois da produção do ácido cítrico, esse NAD+ e FAD+ com os hidrogênios ionizados vão passar para essa etapa, aonde nós vamos ter os citocromos, que vão auxiliar a passagem de hidrogênio da matrix mitocondrial para a membrana, o espaço entre a membrana externa e a membrana interna, tá certo? Vai bombardear isso aqui de hidrogênio e esses hidrogênios vão se acumular nesse espaço entre as membranas e vão sair por um mecanismo para a produção de ATP. O FAD+ e o NAD+ vão também auxiliar a entrada desses íons de hidrogênio aqui. Quando esses caras saem, eles saem altamente energizados, saem cheios de energia. Essa energia vai ser utilizada para pegar a molécula de ATP, ADP, somar com a molécula de fosfato e produzir assim molécula de ATP.
Para finalizar esse processo, produz 30, de entre 26, mais ou menos 26, 28 moléculas de ATP, tá certo? Aqui outro ciclo, mas com um desenhozinho, ó, você já vê aqui um capilar sanguíneo, onde a glicose, tá vendo? A glicose, ela se despende, entra pelo mecanismo de transporte e difusão facilitado na membrana plasmática da célula. Aqui você vê a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática da célula, entra para dentro do citosol, e essa glicose sofre a primeira reação, que é chamada glicólise, que é a quebra da molécula de glicose, produção de ATP, NAD+, e também piruvato, ou ácido pirúvico, que vai entrar para dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria, ele vai se ligar com um fator chamado coenzima A. Essa coenzima A com o ácido pirúvico vai formar o acetil-CoA. Esse acetil-CoA, quando ele é formado, ele vai adentrar o ciclo de Krebs, entrando em contato com o ácido oxalacético, liberando sua coenzima A e produzindo o ácido cítrico, iniciando o processo do ciclo de Krebs. No final do ciclo de Krebs, nós vamos ter duas moléculas de GTP, que pode ser considerada similar a um ATP. Nós vamos ter moléculas de NAD+, e FADH2, NADH e FADH2, desculpa. Essas moléculas vão ser bastante importantes na fosforilização oxidativa, que vão auxiliar o transporte de íons de hidrogênio energizados da matriz mitocondrial para o espaço entre as membranas interna e externa. Quando esse espaço está sobrecarregado, esses íons de hidrogênio saem pelo mecanismo de formação de ATP, na qual essa energia é convertida e transformada para a união de moléculas de adenosina difosfato com mais uma molécula de fosfato para a produção de ATP, encerrando assim a respiração celular ou a respiração aeróbica, produzindo assim moléculas de ATP, as moléculas que nós utilizamos todos os dias. Então nossas células são usinas de energia, então elas produzem energia para a sustentação do nosso metabolismo, tá certo? Bem, por hoje é só, essas são as minhas referências. Então, excelente noite.